Economia, com Ivana Moreira. Oferecimento: mestrado em administração da Faculdade Novos Horizontes. Inscreva-se agora. 0800 283 7001. Bom dia, Ivana Moreira. Bom dia. Vamos começar uma segunda-feira falando de um Brasil que cresce como atração para imigrantes. Estamos falando de mão de obra, é isso? Isso mesmo. Sim. Nos últimos tempos, o crescimento da economia brasileira chama a atenção de todo mundo, inclusive de imigrantes interessados em novas oportunidades de trabalho. No último ano, o Brasil recebeu 5 milhões de estrangeiros. Quer dizer, 5 milhões de estrangeiros entraram no país, isso inclui todo mundo, turistas e trabalhadores. Mas o número de trabalhadores legais e ilegais ficou ainda maior. Hoje, segundo o dado oficial, vivem legalmente no país 1 milhão e 500 mil estrangeiros. A avaliação dos estudiosos sobre processos migratórios é de que o Brasil alia hoje duas características fundamentais para atrair mão de obra de outros países. O primeiro, óbvio, o crescimento da economia, que gera oportunidade de negócios, de trabalhos para a população interna e também para quem chega no país. E o segundo é a formação multiétnica, que facilita a absorção social desses estrangeiros. Segundo os especialistas em processos migratórios, só os Estados Unidos conseguem ser tão multiétnicos quanto o Brasil e, por isso, se tornam um lugar tão acolhedor para imigrantes, a despeito de todas as políticas de controle de imigração que os Estados Unidos vêm vivendo e vêm apertando nos últimos tempos, desde a crise de 2008. Aliás, essa crise é que também justifica esse aumento da vinda dos estrangeiros para o Brasil. Desde essa crise internacional que colocou economias consolidadas como os Estados Unidos de calças curtas, muitos imigrantes que estavam lá partiram ou voltaram para os seus países de origem ou buscaram oportunidades em países em crescimento, em desenvolvimento como o Brasil. E aí é bom lembrar assim, o efeito Valadares. Quando eu estava vendo esses números que foram divulgados na semana passada sobre os trabalhadores legais, foi divulgado pelo Ministério da Justiça, eu lembrei de ter visitado Valadares. Eu fui fazer justamente essa matéria em Valadares no fim de 2009, mostrando a volta dos imigrantes. Valadares, que é conhecida aí nacionalmente, internacionalmente, como pela exportação de mão de obra para os Estados Unidos. E eu fui entrevistar as pessoas que estavam voltando, não só para descobrir o óbvio, né, que eles não tinham mais boas condições de trabalho nos Estados Unidos e aí não valia mais a pena ficar. Muitos perderam empregos na construção civil mesmo e eram obrigados a voltar, mas que eles estavam voltando casados com pessoas de outras nacionalidades que eles conheceram nos Estados Unidos e que escolheram onde? Valadares para morar. E aí foi muito divertido, assim, conheci pessoas incríveis e gente de nacionalidades, assim, que eu não imaginava que pudessem escolher o interior de Minas para recomeçar e confiantes de que as oportunidades eram boas em Minas Gerais para que as pessoas levassem uma vida até melhor do que elas vinham levando nos Estados Unidos depois da crise de 2008. Além do efeito Brasil, né, o crescimento Sim. da economia que já justifica tudo isso, é bom lembrar que isso também é um efeito de mundo globalizado. As pessoas se sentem mais em casa estando em qualquer lugar. Há uma estimativa aí que até 2050, 450 milhões de pessoas viverão fora dos seus países de origem. Isso significa dizer uma população do tamanho da Europa. Assim, é como ter toda a Europa vivendo em outros lugares. Mundo globalizado. É um mundo sem fronteiras, que é o sonho de muita gente, já se falou isso até na poesia, na livre poesia, mas o Brasil tem uma legislação que é restritiva para o trabalho do estrangeiro. E mesmo assim, continua sendo atraente nesse sentido. Mas, comparativamente com outros países, é muito menos restritiva do que em outros lugares. Sim. Então, assim, isso pesa. E existe aí existe uma mão de obra ilegal também, como todos os países que convivem com isso. O que os especialistas dizem é que os países serão obrigados a rever, inclusive flexibilizar algumas das regras que hoje regulam isso, né? Os Estados Unidos viveu um momento
ainda vive um momento contrário, que precisou apertar a regra para garantir empregos para os americanos, mas aos poucos já voltou a relaxar um pouquinho também. As coisas, eu conheço muitos imigrantes lá, como toda mineira, né? A minha família é toda daquela região de Governador Valadares. Com certeza você terá um parente nos Estados Unidos. Um só não, né, Paulo? E o que eles dizem é que a coisa está um pouquinho melhor. Tanto que a economia americana começa a reagir também, mas porque já voltaram àquele esquema anterior de fazer vista grossa, é proibido, mas sempre encontram um jeitinho de trabalhar. Ivana Moreira conversou conosco nessa manhã de segunda-feira falando sobre economia e a atratividade brasileira para a mão de obra de outros países. Ivana, um bom dia para você. Bom dia, até amanhã. Até amanhã.